Direito administrativo, treinando por flashcards. Primeira pergunta. Qual o período de estágio probatório para nomeado em cargo público? Resposta. A CF 88 determina no artigo 41 que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Por outro lado, a Lei 8.112 de 1990 prescreve no artigo 20 que servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses. Ou seja, e por eliminação ou de acordo com o exigido no enunciado. Segunda questão. Durante o estágio probatório do concursado nomeado, quais são os critérios avaliados? E a resposta: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Próxima questão. Defina cargo público, emprego público e função pública. Resposta. Cargo público ocupado por servidor público. Emprego público ocupado por empregado público, que pode atuar em entidade privada ou pública de administração indireta. Função são as atribuições destinadas aos agentes públicos, abrange função temporária e função de confiança. Próxima questão. Qual a diferença e a semelhança entre funções de confiança e cargos em comissão? Resposta. A semelhança. Ambos são para funções de direção, chefia e assessoramento. A diferença. Funções de confiança somente para servidores de cargo efetivo. Cargos em comissão, servidores de carreira, pessoas fora do serviço público. De acordo com o inciso 5º do artigo 37 da CF, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, os cargos em comissão qualquer pessoa pode ocupar, e os preenchidos por servidores de carreira devem atender às condições e percentuais mínimos previstos em lei. Próxima questão. Qual a diferença entre remuneração e proventos? Resposta. Remuneração é para servidor da ativa. Proventos para servidor inativo. Próxima questão. O que não pode ser inferior ao salário mínimo? Vencimento ou remuneração? Resposta: remuneração, que deve ser total. O vencimento pode ser abaixo e complementado com gratificação. Próxima questão. Quanto aos valores dos vencimentos, qual a regra para os 3 poderes?
Resposta: vencimentos do Legislativo e do Judiciário não podem ser superiores aos do Executivo. Próxima questão. Quais são os órgãos da administração direta e indireta? Resposta: a direta é o mnemônico medo. Municípios, estados, DF e União. A indireta, mnemônico cafés. Consórcios, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Próxima questão. Qual a regra, requisitos e hipóteses para a acumulação remunerada de cargos públicos? Resposta: a regra é que é vedada a acumulação. As exceções são para 2 cargos de professor, um professor mais um técnico científico, 2 cargos da área da saúde com profissão regulamentada. E o requisito é a compatibilidade de horários. Próxima questão. Quais as consequências dos atos de improbidade administrativa? Resposta: suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Próxima questão. A vedação ao nepotismo alcança até qual grau de parentesco? Resposta: parentes consanguíneos e por afinidade até o 3º grau. Exemplos: primeiro, pai e mãe, segundo, avós, terceiro, tios. Primeiro, pai e mãe, segundo, irmãos, terceiro, sobrinhos. Primeiro, pai e mãe, segundo, neto e terceiro, bisneto. A observação é que primo não é considerado. Próxima questão. Quais são os princípios da administração pública expressos na CF 88? Resposta: mnemônico LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Mas existem outros princípios também expressos e cobrados por algumas bancas. Contraditório, ampla defesa, participação, celeridade processual, devido processo legal, formal e material.